Será que o seu sobrenome é um sobrenome judaico? Será que a sua origem verdadeira tem a ver com o povo judeu? Então a gente vai ter que entender melhor a história da vinda dos judeus para o Brasil e a influência até de costumes que a gente tem até o dia de hoje da vinda dos judeus para o Brasil. A história, ela começa lá para os anos de 1300 e pouco, mas quando é que ficou forte mesmo? Foi em 1492, quando os reis Fernando e Isabel da Espanha, completamente influenciados pela Santa Inquisição, falaram que todos os judeus devem ou se converter ao catolicismo ou eles serão expulsos da Espanha, e aqueles que permanecerem sem se converter serão mortos de uma forma nada agradável. O que acontece é que na Espanha muitos judeus resolvem ficar, fazem conversões aparentes ao cristianismo. Porém, de 100 mil a 120 mil judeus resolvem viver na vizinha Portugal. Porque Portugal aceitou de braços abertos os judeus. Por que ele fez isso? Porque os judeus, eles traziam uma bênção muito grande a nível econômico. Além de ter muitas posses, eram pessoas com profissões, qualificados, então faziam a economia do país florescer. Então ele ficou muito feliz de receber esses judeus. Porém, o que acontece é que Dom Manuel, ele quer casar com a filha dos reis da Espanha. Os reis da Espanha falam somente se os judeus forem expurgados de Portugal. O interesse do rei Manuel era tão grande que ele aceita fazer isso. E o que ele faz? Preste atenção. No ano de 1497, ele fala para todos os judeus da cidade: vocês devem se converter. Porém, aqueles que não querem se converter, eu vou disponibilizar navios que levarão vocês novamente à Terra Santa, a terra prometida de vocês. O que acontece exatamente no dia da Páscoa? Vem centenas de milhares de judeus, não para se converter, e sim para esperar os prometidos navios de Dom Manuel, e o que acontece é que não tinha navio nenhum. O que tinham eram os padres, junto com soldados da Inquisição, que começaram a pegar cada uma dessas pessoas e convertê-los à força. Então, essa conversão, ela foi feita de uma forma completamente enganosa. Aqui uma curiosidade para você. Daqui vem a expressão "ficaram a ver navios", porque foi a forma como Dom Manuel enganou os judeus que estavam esperando os navios e não tinha navio nenhum no porto para levar eles para a Terra Prometida. Muito pelo contrário, eles eram convertidos à força. E agora chega Dom Manuel e ele fala: vejam bem, não existem mais judeus aqui em Portugal como queriam os reis da Espanha. Aqui só existem cristãos, alguns novos e alguns velhos. Então, nesse momento, os judeus, eles continuam sendo perseguidos. Por quê? Porque eles, de uma forma escondida, eles continuam fazendo as suas tradições. Eles continuam guardando o sábado, eles continuam fazendo a Páscoa, como está escrito na Bíblia, e buscam comer somente alimentos limpos, puros, kasher e assim por diante. As pessoas da igreja não eram bobos, perceberam isso. Então, os judeus, eles aqui, uma das coisas que eles fizeram foi trocar os seus sobrenomes. Eles buscaram mostrar: não, nós somos parte do povo. Às vezes, eles escolhiam nomes de acordo com o local onde eles viviam. Se tinha uma cidade que se chamava Guimarães, então eles iam anotar o seu sobrenome como Guimarães. Se eles encontravam um lugar que tinha um pomar muito grande de figueiras, então vamos chamar que o nosso nome agora é Figueira, e assim por diante. Então aqui a gente já vê uma mudança de sobrenomes. Ela também acontece na Espanha, ela acontece em Portugal, mas aqui acontece um fato histórico. Portugal
está tentando descobrir novas terras e descobre o Brasil. Já nas primeiras expedições ao Brasil, houveram cristãos novos que chegaram juntos e trouxeram para eles não só a grande novidade que existe uma terra nova, uma terra muito abençoada por Deus, mas pode ser que é a solução para 100 mil judeus que moram em Portugal, outros que moram na Espanha, para que eles possam viver um lugar onde eles possam ter alguma liberdade e não ter o medo de serem denunciados, assassinados eles e os seus filhos. O que acaba acontecendo é uma emigração em massa de Portugal para o Brasil. São os cristãos novos tentando se reerguer de todas as formas, economicamente, porque muitos dos seus bens foram confiscados, mas tem alguma liberdade religiosa. Então eles vêm para o Brasil e aqui esse fenômeno de mudança de sobrenome fica muito mais forte. Por quê? Porque aqui, mais tarde, a Inquisição também chega ao Brasil, além de que o próprio Brasil já tinha leis discriminatórias. Por exemplo, um cristão novo não pode casar com um cristão velho. Um cristão novo, ele não pode assumir uma posição política e assim por diante. Algumas restrições devido ao seu credo, que teoricamente já é o credo correto, mas as pessoas desconfiavam. A Inquisição, quando chega aqui, eles chegam a buscar 9 gerações para saber se a pessoa tinha algum sangue judeu. Então, essa mudança de sobrenomes, ela é feita de uma forma quase histérica. E quando a Inquisição, antes de matar as pessoas, de assassinar cada uma dessas pessoas, o que elas faziam também, mas o seu vizinho também tem mais alguém que você conhece, e como eles eram pessoas que utilizavam de métodos terríveis, métodos de tortura. As pessoas nesse momento denunciavam quem eles queriam, ou seja, quem a igreja queria, simplesmente para poder sofrer menos. Então o que acontece? Veja que coisa interessante. Nós temos hoje em dia os autos da Inquisição. Elas estão em Portugal e eles estão exatamente falando que pessoa foi assassinada, qual era o nome dela, e veja bem, está o sobrenome dela. Então vou citar alguns dos sobrenomes mais famosos que aparecem nesses autos. O sobrenome Rodrigues, Nunes, Henriques, Mendes, Correia, Lopes, Costa, Cardoso, Silva e Fonseca. Nomes que nós conhecemos demais no Brasil, são muito conhecidos, mas vejam bem, acontece que às vezes os judeus propositadamente pegavam nomes que já existiam entre os cristãos velhos para que tivesse aqui uma chance maior de escapar da Inquisição. Outra coisa que acontecia é que, como haviam denúncias falsas e a igreja não se importava muito com isso, então houveram pessoas também inocentes que foram assassinadas. Então parte desses sobrenomes não eram sobrenomes originalmente judaicos, são pessoas que, junto com os judeus, também foram injustamente assassinados. Então a gente vê aqui muitos e muitos e muitos sobrenomes que nós conhecemos, a gente sabe que parte deles sim eram completamente judeus e outros deles não eram judeus, então aqui já uma certa mistura. Mas veja bem, nos anos de 1650, o que acontece é que os holandeses chegam no Brasil, dão liberdade religiosa e aí é fundada a primeira sinagoga no Brasil, a sinagoga Kahal Tzur Israel, no Recife. Logo depois, outra sinagoga foi fundada e eles tinham um rabino que veio da Holanda e se chamava Rabino Aboab de Fonseca. Então você está vendo o nome Fonseca claramente como um nome judaico, até mesmo era o rabino oficial da comunidade. Porém, quando os holandeses foram expulsos,
parte dessa comunidade saiu e foi para Nova Amsterdã, que é Nova York, tá? Mas, então a gente vê que também parte desses judeus ficam, então a gente já sabe que existem muitos judeus vivendo de uma forma escondida. Esses judeus começam a ter alguns costumes que eles mantêm e passam essa tradição sem explicar muito para os seus filhos, porque eles querem que os seus filhos mantenham a fé correta. Ao mesmo tempo, eles têm um medo, um pavor de serem denunciados. Por quê? Por mais de 300 anos a Inquisição permaneceu no mundo. A Inquisição continuou assassinando e torturando as pessoas em nome da sua religião. Então, a mudança de sobrenomes e, por outro lado, os costumes que eram mantidos de forma escondida, eles continuaram muito forte, e vale a pena também aqui citar que muitos desses judeus ou cristãos novos, eles resolveram se assimilar. Eles resolveram buscar casar com pessoas não judias de tanto temor que eles tinham sobre suas vidas e a vida de seus filhos que iriam nascer. Então, há uma assimilação já inicial que acontece com a comunidade. Por outro lado, a gente vê costumes que, por exemplo, haviam pessoas que só casavam com pessoas da família. Eles buscavam todos os relacionamentos que a Bíblia permite, não de irmão com irmã, pai com filha, isso é claro que não, mas primos com primas, tio com sobrinha, esse tipo de relacionamento para manter as leis bíblicas de casamento. Outros costumes interessantes, a ideia de que se você apontar para estrelas ou para a lua, vai crescer uma verruga no seu dedo. Que história é essa de verruga? Qualquer pessoa sabe que não vai nascer uma verruga, mas o que acontece é que a entrada do sábado, o Shabat bíblico, ela se dá na saída das estrelas. Então, as pessoas não podiam falar isso de uma forma liberada, então elas olhavam para os céus, eles tinham medo que os seus filhos não iam guardar os segredos, iam apontar. Então, para que os filhos tivessem medo de apontar, falar, não aponte para as estrelas ou para a lua, porque senão vai nascer verruga no seu dedo. Então aí vem aqui uma tradição que na verdade ela é completamente religiosa. Outra coisa muito interessante era a forma de varrer a casa. O normal de varrer uma casa é varrer de dentro para fora, mas eles tinham um costume o contrário, de varrer de fora para dentro e aí juntar toda a poeira e depois somente jogar fora. Para quê? Para que a bênção da casa não saísse. Isso lembrava o preceito bíblico da mezuzá, aquele pergaminho que ficava na porta da casa, que de acordo com a Bíblia traz uma bênção muito grande para essa casa. Então a gente está vendo vários tipos de tradições que muitas pessoas falam, realmente, a minha avó fazia isso. Uma outra coisa que acontece até muitas pessoas de Minas Gerais, onde houve muitos cristãos novos, era quando vinha uma pessoa, tinha comida que estava em cima da mesa, mas tinha uma comida embaixo da mesa. Aí eu falava, mas o mineiro é avarento. Muitas pessoas falam que, na verdade, esse era o costume dos judeus na Páscoa, onde é proibido consumir pão e outros tipos de alimentos. Então, os judeus, eles mantinham uma comida que não era própria para a Páscoa em cima da mesa e a comida da Páscoa embaixo. Não tinha nada de avareza e sim era a forma deles poderem comer o alimento permitido sem ninguém ver. A gente tem um modo de preparar as pessoas que faleciam, né? Os corpos das pessoas, muitos costumes, até os costumes de luto, de guardar 7 dias, 30 dias, 1 ano, que são costumes judaicos claros. Muitas comunidades continuaram mantendo esses costumes sem saber o porquê. Então, muitas pessoas viam as suas avós ou as suas mães acendendo velas, sempre na sexta-feira, e pedindo para as pessoas se vestirem com uma roupa melhor, porque agora vamos comer toda a família junta de uma forma especial. E é claro que eles estavam comemorando o sábado
sábado, que começa na sexta-feira à noite. Então a gente vê uma série de costumes e tradições até de mulheres que depois do seu período menstrual faziam questão de passar por alguma purificação, algum banho e assim por diante. O que acontece então é que a gente vê uma comunidade que ela tenta se manter de alguma forma, absorve muitos sobrenomes novos que acabam se misturando cada vez mais, ou seja, com as gerações que vieram na continuação, as pessoas já não entendiam completamente, até mantinham as tradições, mas não sabiam porquê e acabavam se casando com pessoas de outras religiões. Então acaba que a gente vê realmente muitos sobrenomes de origem claramente judaica, porém impossível de provar que todas essas gerações conseguiram se manter judeus por tanto tempo. Mas é claro que fica uma faísca muito forte dentro da alma. É o que acontece com muitas pessoas hoje, que sentem uma atração muito grande por costumes judaicos e resolvem fazer teste de DNA e veem que tem uma bela porcentagem no seu sangue de um DNA judaico vindo de Portugal, vindo da Espanha e assim por diante. Isso significa que eles são judeus? Não. Significa que eles têm origem judaica. Muitas dessas pessoas têm o sonho de se converter, de viver em Israel. Elas têm o sonho, pelo menos, de estar novamente conectado à sua herança histórica. Essas pessoas realmente merecem a chance delas de reaproximação. Ainda mais aconteceu que durante a história dos judeus no Brasil, então houveram outras imigrações. Por exemplo, em 1800 começou a comunidade judaica do Pará, também uma comunidade já grande, vinda do Marrocos. Depois começou no Rio Grande do Sul, depois começou no Rio de Janeiro, em 1850, 60. E aí as comunidades começaram também a ter liberdade religiosa no ano de 1822. Então aqueles cristãos novos que mantiveram as suas tradições, de repente, eles falam: eu quero me reconectar. E havia sempre uma desconfiança muito grande. O que são essas pessoas? Será que eles também vieram denunciar a gente? Será que está voltando aquilo que existiu por 300 anos? Então acaba tendo uma confusão muito grande no nosso Brasil. Quem realmente faz parte dos cristãos novos, quem manteve a tradição, quem não manteve, e as pessoas que querem voltar a isso. Então é importante entender que cada pessoa ela tem que manter a sua identidade, a sua história, ela tem que ter o direito de se reconectar à sua essência. E é isso que acontece no Brasil. Então, na prática, é importante, é interessante você saber da onde vem o seu sobrenome. Será que realmente é um sobrenome judaico? Mas é importante você saber que realmente o seu sobrenome provavelmente tem uma origem judaica. Sim. Porém, não significa que você é judeu. O que vale a pena fazer é não, então, perder a esperança, o sonho, a vontade de se reconectar à Bíblia, ao seu Criador, a sua conexão com a Terra Santa e até mesmo a possibilidade de fazer as 7 mitzvot noéticas que foram dadas para toda a humanidade.